Olá pessoal, boa noite. Voltando aqui para a nossa aula de Direito Administrativo. Como eu disse na última aula, nós iríamos falar sobre servidores públicos. Eu prometi falar acerca do tema. É um tema muito batido em concurso público, especialmente para nível médio. Cobra-se bastante essa figura de servidores públicos e algumas nuances relacionadas a estas pessoas, né? Agora, o que é um funcionário público em termos jurídicos? Não, empregamos a expressão servidores públicos para aquelas pessoas que têm algum vínculo com a administração pública. Pode ser as autarquias também, fundações, todas as pessoas que lá estão são os servidores públicos. Mas essa nomenclatura ela é divergente. A doutrina ela diverge em relação a servidores públicos e agentes públicos. Então, como eu vou mencionar para você aqui à frente, o que é, na verdade, o que são os agentes públicos, qual que é a sua abrangência. É um pouco diferente de servidores públicos. Agora, a doutrina entende que a expressão servidores públicos restringe muito o universo das pessoas elencadas na administração pública, por excluir algumas categorias no serviço público. Então vale a pena você ficar atento a isso. Eu trouxe aqui, já no meu slide, o entendimento do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele diz que a expressão adequada seria agentes públicos. Por que agentes públicos? Porque ele tem uma maior abrangência. Ele diz que agentes públicos, eles, além de agentes públicos e servidores públicos, eles subdividem também em funcionários públicos, aqueles que titularizam num cargo público, e também empregados públicos, aqueles também que se titularizam em empregos públicos, e os contratados em caráter provisório. Então, o professor Antônio Celso de Mello diverge. Ele entende que não se aplica corretamente a nomenclatura servidores públicos, e sim agentes públicos, por ter uma abrangência maior, como eu disse agora. Então, eu peço que você dê uma estudada, dê uma olhadinha nessa nomenclatura, para você, na verdade, fixar melhor essa questão. E dê uma olhada, se você puder também, dá uma lida na obra do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. É uma obra indicada para todo estudante de direito administrativo. Agora, se quer uma fonte, vá lá no artigo 37.9 da Constituição Federal e dê uma olhada também. Essa emenda, esse artigo foi incluído pela emenda constitucional 106. Beleza, turma? Então vale a pena você dar uma relida e reinterpretada nesses temas. É simples falar sobre o funcionário público, simples, mas na hora de cobrar numa prova você vai perceber que não é tão simples assim. Isso é decoreba? Sim, é decoreba e entendimento. Você tem que, na verdade, entender essa diferenciação que eu disse agora para você. Então, aqui mais à frente, temos ainda que aquelas pessoas que exercem função pública, sem vínculo com a administração pública, exercem o tal de munus público. O munus público é para aquelas pessoas que não têm qualquer vínculo com a administração, não são concursados, exercem uma atividade temporária, transitória. Então, esses são os famosos munus públicos. E quais são essas pessoas? Eu trouxe aqui 4 exemplos para você fixar. Eu disse aqui o seguinte: o perito, ele exerce o munus público. Jurados. E o serviço eleitoral, ele convoca pessoas que não são funcionários públicos para atuar nas eleições. É um caso típico que a pessoa
naquele momento da eleição, ele está exercendo um cargo de natureza, um cargo público, com todas as prerrogativas de um funcionário público, embora não sendo concursado. Mas naquele momento da convocação, ele tem o status de funcionário, de servidores públicos, ou, digamos, agentes públicos. Temos também, está acontecendo agora no país, o recenseamento do IBGE. Essas pessoas que trabalham no IBGE como recenseadores também exercem um munus público e tem também a mesma prerrogativa de agentes públicos. Muito interessante essa questão. E é isso. Falando rapidamente acerca disso, a gente pode concluir que agente público é toda pessoa, pessoa física, somente pessoa física, que presta serviço ao Estado e às pessoas jurídicas da administração pública indireta. Então, leia, pessoal, dê uma lida nesse tema. É um tema aparentemente fácil, mas que numa questão de concurso se torna difícil. Tá? Você não pode, na verdade, abandonar essas nomenclaturas. Então, o ideal, resumindo, a doutrina entende que a figura ideal seria agentes públicos, por ter uma abrangência maior, atinge mais entes da administração pública, enquanto que servidores públicos é mais restrito. Tá? Então, vale a pena você dar uma lida nisso, leia e, na verdade, faça uma releitura, de preferência lendo duas obras, fazendo uma comparação, porque a doutrina ela é divergente. Eu estou com duas doutrinas. Eu percebi uma divergência numa e noutra. Então, você tem que ler. Não fica... E negócio de apostila. A apostila não te coloca dentro do serviço público. Eu sempre falei, a apostila não lhe habilita a ser funcionário público. Tem que ler a doutrina, a Constituição. Então, para ler, estudar administrativo, você tem que estar com a Constituição ao seu lado. Porque, na verdade, tudo está respaldado, basicamente tudo na nossa Constituição Federal. Ok, turma? Eu volto em breve, mas eu só queria terminar aqui, que eu fiz aqui uma classificação de algumas categorias de agentes públicos que iremos conversar em breve, que são, na verdade, os agentes públicos, servidores públicos, militares e aqueles particulares em colaboração com o poder público. Depois a gente fala individualmente sobre cada uma dessas figuras. O que é um agente político, por exemplo? Vamos estudar, vamos fazer aqui uns comentários para você ter uma base, um norte de estudo, para você, na verdade, fixar. E isso que eu estou falando aqui está no edital do TRF3, o último concurso em 2019. Brevemente teremos um concurso do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Fique atento a isso. Tá? Administrativo pode te colocar num cargo público. Beleza, turma? Até lá. Volto em breve. Tchau, tchau.